a todos, boa tarde ao pessoal presencial e o pessoal que está online. É um prazer estar aqui novamente. Eu gostaria de comentar que falar no fórum é sempre muito bacana, mas falar de um tema que me agrada muito, que é como a área fiscal sai da sua caixinha e vai para dentro dos negócios, me faz mais feliz. Então, eu começo aqui trazendo mais do mesmo. A gente sabe que os negócios têm uma série de iniciativas, então, falando de competitividade, a empresa busca inúmeras diferentes ações para tratar a competitividade. Então, falar um pouco aqui do que a gente já sabe e que não diz respeito à área fiscal e nem tributária. Ajuste de preços nos produtos, o negócio busca, então, encontrar o caminho, né, de precificar adequadamente seu produto. O negócio busca negociar com fornecedores, o negócio busca fazer uma gestão profunda e detalhada do orçamento. Eu brinco que muitas vezes fechando todas as torneirinhas, né, e isso para a área tributária muitas vezes significa redução do nosso orçamento. O negócio busca se desenvolver, desenvolvendo novos produtos e serviços, desenvolver novos mercados, investir em inovação, investir em o parque industrial, né, modernizando seus equipamentos, suas máquinas, e com isso reduzindo o custo de produção, e muitas vezes, para estar no mercado e ser competitivo, ele acaba buscando aí fusões e aquisições, expandindo e mudando o seu mercado. E é a partir dessa lista de iniciativas que não estamos aí, percebam que não há área fiscal, tributária, dentro desse rol, que não é exaustivo, de iniciativas dos negócios. E eu pergunto a vocês, mas afinal, como a área tributária pode apoiar os negócios? E eu trago aqui uma frase que eu li esses dias atrás no LinkedIn, que me chamou a atenção, que é a seguinte: os dados são mudos. Você precisa ajudá-los a falar o que eles sabem. Peço desculpas ao autor da frase, eu procurei, mas não encontrei, não lembro mais nem onde é que eu li, no LinkedIn, em que lugar, em que página, de quem. Não sei dizer quem é o autor, portanto, é um autor desconhecido. Mas acho que é interessante aqui a gente expandir um pouco o que essa frase quer dizer, e aí eu tomo a liberdade de utilizar a frase no contexto que eu quero. A gente tem inúmeras, né? Acho que nunca houve tanta informação. São informações de todas as naturezas, né? A gente tem informações no LinkedIn, webinars à vontade, todo tipo de informação disponível a qualquer hora e a qualquer momento. E dentro da empresa também não é diferente. No entanto, nunca houve tanta desinformação, né? Ter informação não significa usar a informação. E, por outro lado, também nunca houve tanta ferramenta, né? A gente viu aqui, no começo da palestra, quantas ferramentas diferentes, ferramentas excelentes, disponíveis, tantas que a gente tem dificuldade até de escolher. Então, nesse contexto de um mundo em que você tem muita informação e muita ferramenta, como decidir o que fazer, né? Como decidir, usando tudo isso, como colaborar com os negócios. Bom, o que a gente fez na Oxiteno foi começar a organizar essas caixinhas. Então, eu ouvi as palestras ao longo dos últimos, hoje, né, das últimas palestras e ontem, e aqui eu vou falar um pouco mais do mesmo, mas vou organizando a nossa cabeça. A gente dividiu na Oxiteno iniciativas da área tributária em 2 pilares. Então, a gente dividiu iniciativas que são de planejamento tributário em si, e essas são intrinsecamente da área tributária, né? São iniciativas de geração de EBITDA, né? Como busca por novos créditos, novos benefícios,
inúmeras outras que possam gerar efeito, de fato, resultado para a companhia, e iniciativas de gestão, de otimização e de olhar para capital de giro. Mas, de novo, aqui falando de iniciativas que dependem unicamente da área fiscal e tributária. E aliás, fazendo um gancho, recentemente, essa iniciativa, esse ponto de capital de giro ganhou uma relevância extrema, porque, como outras tantas indústrias e empresas, a Oxiteno também logrou êxito no caso da tese do século, e assim como todos nós, vocês também, temos o desafio de gerir os nossos créditos. Então, buscar uma eficiência na compensação dos créditos é mandatório. E esse pilar é importante porque não é de hoje, mas acho que nunca o cash foi tão king, né? Cash is king mais do que nunca, porque, de fato, pagar tributos e manter os créditos em balanço são coisas quase incompatíveis no mundo atual. Então, nessa caixinha, a gente foca muito nas iniciativas que dependem da gente, dependem do conhecimento do planejador, do gerente, do head de tax, da equipe de finanças, etc. No entanto, a gente tem uma outra caixinha, que é um outro pilar, que a gente foca em apoiar os negócios. Então, a gente chama esse projeto, a gente batizou de cadeia logística. E é um conjunto de iniciativas que definitivamente não dependem apenas da área tributária. Para essas, a gente precisa de parceiros internos. Não sai se não tiver alguém do nosso lado. Seja porque a gente não tem esse expertise, porque a gente não tem esse conhecimento, ou porque a gente não consegue implementar sozinhos. Então, o que a gente faz, aqui a gente buscou fazer um ciclo constante de troca de informações. Então, a gente tem um banco de dados, todos nós temos, livros de entrada, livros de saídas, informações fiscais coletadas e reunidas em XYZ ferramentas, vocês também têm com certeza, e a partir desse banco de dados a gente extrai informações de forma amigável para sentar com esses parceiros internos e, a partir dessas trocas, gerar conhecimento para os dois lados. E, por outro lado, por sorte, e com base em função do trabalho, também temos parceiros que agregam muito, trazendo conhecimento da operação. Então, temos lá a equipe comercial, a equipe de vendas, a equipe de compras, marketing, equipe de logística, equipes de operação de planta, de projetos, que, por vezes, agregam informação para a gente, trazendo um olhar que é da operação. E, além disso, em dado momento, trazem também o olhar do nosso cliente, do nosso fornecedor. Traz informações que vão muito além dos muros das unidades da Oxiteno. E o que a gente faz é tentar estabelecer uma rotina que atenda, né? Uma rotina periódica de troca de informações. Então, é um ciclo que não se encerra, ele é contínuo, ele é no timing que o negócio consegue proporcionar para a gente, sem exagerar, sem querer parecer que a gente gera efeito fiscal como negócio, mas sim gerando competitividade para a companhia. E aí, indo do estratégico para o tático, eu acho que vale a pena a gente entrar no mérito do que exatamente a gente fez. Se não parece muito teórico, parece muito distante da realidade, e a gente fica se perguntando, mas afinal, como foi feito? E o que foi feito? Então, olhando para banco de dados, o que a gente fez já há algum tempo, a gente tinha relatórios bastante bons, que juntava ali uma série de informações fiscais disponíveis na companhia. Como eu disse, livro de entrada, livro de saída, obrigações acessórias, informações
gerenciais, o Excel do analista que faz a apuração e outras informações relacionadas à área fiscal. O que a gente fez nos últimos 2 anos foi transportar todo esse pool de informações para dentro do Power BI. E o Power BI, ele trouxe é uma ferramenta, em teoria, simples, mas que nos agregou muito valor, porque concentrou todos os dados fiscais. E nessa mesma ferramenta a gente consegue fazer regimes especiais, todos os tributos, entradas e saídas, o olhar de incentivos fiscais, regimes especiais como drawback, regimes especiais de postergação, diferimento de crédito. Então, a gente contempla o universo fiscal de todas as operações que acontecem na companhia e de todos os tributos. E isso dá uma visão muito boa, porque ele, numa única página, ele consolida uma série de visões e uma multiplicidade de cenários. Então, você pode dizer, eu tenho um fornecedor que está no estado X. Quanto eu compro do estado X, quanto eu compro no estado Y? Qual a alíquota do estado X, qual a alíquota do estado Y? Quanto que eu gasto com a logística pela filial A, pela filial B? E a gente consegue fazer tudo isso em tempo real e atualizado automaticamente mensalmente. Portanto, é uma ferramenta muito eficaz e teoria simples de análise just in time, a gente brinca. E a partir dessa análise, a gente também faz um outro relatório que eu reputo bastante importante, que a gente chama de dashboard. E esse dashboard, ele é um resumo de todas as informações que dizem respeito aos KPIs de negócios. Então, tudo que diz respeito à KPI do C-Level, a KPI que justifica bônus da companhia, PLR da companhia, e tudo que diz respeito à KPI comercial e que diz respeito a resultado no balanço ou efeito caixa, a gente captura e, de forma muito sintética, a gente contempla nesse material que é divulgado mensalmente para todo o C-Level, toda a diretoria, toda a equipe de comercial. Então, com esse banco de dados, a gente organizou uma série de informações que ficavam esparsas na área fiscal e que pareciam, já brinco que parecia uma outra língua, né? E a partir desse conhecimento, tentando simplificar ao máximo, nós passamos para a segunda iniciativa, vamos dizer assim, tática. A gente começou a se reunir com a equipe de operação, e essas reuniões de trabalho, reuniões curtas, para falar daquele material e colocá-los um pouco mais a par das informações do que acontecia nas operações, com os efeitos fiscais das operações que eles faziam. Então, a gente brinca que é o planejamento tributário saindo da sua caixinha e entendendo da operação. E um detalhe importante, a gente tem na equipe pessoas que têm capacidade de crítica. A Oxiteno é uma indústria química. Ninguém espera que eu tenha na equipe fiscal um engenheiro químico ou um químico, mas a gente espera, sim, que a gente tenha na equipe fiscal e tributária pessoas que sejam capazes de fazer crítica, né? Ao analisar o conteúdo importado, por exemplo, entender que, em regime, um produto não está contido dentro de um produto que a gente produz, então eu não tenho um insumo dentro daquele meu produto, e que, porventura, se naquele mês aconteceu, tem alguma coisa errada. Então, isso é crítica, e ele não precisa ser químico para isso, né? E precisa entender a operação. E a gente tem a felicidade de ter uma equipe bastante qualificada, com esse perfil, com esse tipo de crítica, e que nos permite, então, combinando a técnica tributária com a crítica da operação e o conhecimento mais aprofundado da operação, trazer esse tipo de informação de input. E uma parceria muito grande com a área de marketing e controladoria. Então, também, a par dos negócios, a gente tem 2 parceiros que são extremamente importantes, porque eles não são exatamente operação, mas detêm um conhecimento muito profundo da operação e dos números gerados nela. Então, esse também é um ponto importante aí de sucesso. A gente
obteve, né, com esse processo todo de troca, a gente obteve êxito, porque teve sim, sem dúvida, a contribuição dos nossos clientes e da nossa equipe comercial e da equipe de compras, agregando informações que antes também se perdiam. Então, entravam em uma reunião com o cliente, por exemplo, e sabiam, né, obtinham ali dados valiosos. Olha, eu sou credor, eu sou pagador no estado X ou Y, eu tenho um problema logístico assim ou assado, e essa informação se perdia, porque a empresa até então não sabia exatamente como fazer, o que fazer com esse dado, né? E a partir dessa aproximação da área fiscal, da área tributária, falando a língua do negócio, a gente pôde capturar esse tipo de informação tão valiosa e pensar juntos se havia alguma oportunidade para a área fiscal, né? Uma oportunidade de ganho que pode estar do lado da Oxiteno, mas também pode estar do lado do meu cliente ou fornecedor, né? E a gente estabeleceu, como a gente disse, esse ciclo, definindo essa rotina de troca de dados. Então, um ponto interessante é que a gente, como eu disse, passou a prover o C-Level com informações assertivas dos efeitos fiscais. A partir desse dado, eu chamo de engajamento, a gente passou a ver que as pessoas passaram também a ter curiosidade, mas espera, se o meu CEO está tão interessado nesse número, deixa eu entender melhor o que é que eu posso colaborar, porque afinal faço parte desse número também. E aí esse ciclo ele se retroalimenta, porque todo mês a gente reporta informações e todo mês a gente captura informações. Então a gente tem pautas periódicas, então, pautas estabelecidas, a área fiscal, a gente participa das reuniões de resultado, na Oxiteno se chama Results Review, são reuniões mensais em que a gente revisita os nossos resultados, a gente tem espaço nos fóruns de negócios, então sempre que preciso a gente está junto em espaço de discussão da operação, a gente, como eu disse, trata os KPIs fiscais como KPIs de negócios, então a gente está muito alinhado com o que gera valor para o board da companhia, para a operação da companhia, e a gente tem o apoio da liderança, que é extremamente valioso para que a gente consiga sair do outro lado. E eu quero comentar uma coisa interessante. Ontem, o colega, se eu não estou enganado, o colega Omar, ele é do Big, ele falou uma frase que eu fiquei pensando, depois dormi com essa frase aqui, me pinicando aqui o sono. Ele disse que a área tributária precisa também ser uma área de negócio. Uma área de negócio especialista em tributos. E eu acho que, quando eu ouvi a frase dele, eu quase levantei e bati palma, porque, de fato, é assim que nesta parte a gente se posiciona, uma área de negócios especialista em tributos. Então, a gente agrega resultado ao negócio, falando de um tema que ninguém quer falar, né? Que é a parte fiscal e os seus efeitos. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas, Carol, na prática, o que é que vocês conseguiram com isso? Lá, na real, ok no genérico, me diga na prática o que é que vocês conseguiram. Então, eu vou listar aqui, a gente genericamente pode dizer que foram iniciativas que afetam capital de giro, EBITDA e incremento de negócios, mas especificamente eu posso dizer, sem citar números, quais foram os efeitos que a gente capturou. Então, um primeiro efeito foi a possibilidade de otimizar os nossos regimes especiais. A gente tinha drawback, já fazia bastante tempo, mas a gente não tinha a certeza de que a gente tinha o drawback completamente bem aproveitado. A gente, então, estudou, né, explorou, compreendeu, e a partir desse conhecimento amplo da minha cadeia, né, os meus fornecedores, os meus clientes, a situação fiscal dos fornecedores e clientes, a gente pôde entender que havia um bom espaço para ampliação. E a gente, então, hoje tem
o drawback estendido para o mercado externo e para o mercado interno. Crescendo, porque isso é uma coisa viva e que vai aprimorando ao longo do tempo. A gente explorou, porque existiam aquelas lendas, né? O Recoff era uma lenda, e a gente explorou profundamente o tema do Recoff, para entender se aquilo de fato era uma oportunidade ou não, se cabia ou não na nossa operação. Então, a gente acabou não implementando, mas exploramos bastante para entender se e o quanto faria diferença na nossa operação. Então, tiramos da frente, e não dá para você falar de Recoff se você não tem um bom entendimento dos efeitos que ele traz para a sua operação. Ele e o bloco K, né, as duas coisas juntas. Nós também entendemos a importância de diferimentos, a gente nunca tinha dado muita importância para isso, e agora ficou claro como a gente pode se beneficiar de certos diferimentos. Também faço um parêntese aqui, um colega disse, puxa, ao falar da reforma tributária, falar, puxa, eu tenho o sonho de que a gente não precise mais de regimes especiais, de benefícios fiscais e incentivos. Eu também. Mas enquanto o sonho não vira realidade, a gente busca, sim, natural, mandatório para a área tributária, buscar, sim, a otimização de todas essas ferramentas de competitividade que a legislação brasileira nos permite. Então, enquanto o sonho não vira, vamos trabalhar com o que a gente tem. A gente também entendeu, então, essa iniciativa relacionada à operação, aos regimes especiais, ela gerou bastante valor. Esse é um valor que a gente captura em capital de giro. Lembrando, o drawback, ele nos permite a suspensão do PIS/COFINS do ICMS. Então, para quem tem crédito, que no caso, lembrando, maior parte das empresas hoje estão com crédito de PIS/COFINS batendo nas estrelas, ICMS, se tem crédito em algum estado, não tem como recuperar, logo, PIS/COFINS, nunca foi tão importante falar de regimes especiais nesse contexto econômico tão caótico que a gente tem, né? Então, esse foi uma iniciativa bastante importante que capturou valor. Outra questão a gente, a partir desse conhecimento profundo da operação, a gente conseguiu explorar novos modelos de operação. Então, a gente questionou e conseguiu mudar formas de aquisição de fornecedores. Então, por que pela filial A, por que não pela B, por que pelo estado A, por que não pelo estado B? Questionamos e, em muitos casos, conseguimos quebrar paradigmas da operação. A mesma coisa no lado das vendas, questionamos, em muitos casos, aquela pergunta de quem é leigo, né? Então, mas por que você não faz assim? Então, como você está como você não conhece tão bem a operação, você se sente capaz de fazer pergunta tola. E muitas vezes nessas perguntas tolas a gente tem ali uma quebra completa de paradigma que faz a pessoa do outro lado pensar. Ainda mais quando quem está do lado de cá é uma pessoa da área tributária, o pessoal em geral fala, nossa, mas ela deve saber alguma coisa. Não, às vezes a gente não tem a menor ideia do que está falando, mas mesmo ao questionar, pelo menos propõe essa dúvida na cabeça da pessoa, e eu acho que esse é um ponto relevante, e a gente conseguiu algumas importantes mudanças no nosso modelo operacional a partir desse questionamento. Uma outra coisa que a gente conseguiu foi otimizar o capital de giro. A gente, nessa linha de ganha-ganha, nós temos créditos, nós temos devedores em alguns estados, e existem clientes que a gente sabe são credores em montante significativo de créditos habilitados. Então, a partir dessas discussões, quando aplicável, bem orientado, a área comercial é capaz de entender se o meu cliente tem condição, e tem condição, inclusive técnica, habilitados os créditos, de, por exemplo, fazer o pagamento para a gente em crédito. Então, ele transfere o crédito, o cliente fica feliz, a área comercial sai feliz dessa brincadeira, e a gente não tem nenhum efeito fiscal. Não é exatamente um efeito paroxíteno, e aí a gente pula para o próximo bullet, que é a geração de capital comercial. Gerou um efeito comercial, gerei efeito resultado ou de capital de giro? Não necessariamente, mas sem dúvida estimulou uma relação de parceria com os nossos
clientes, nesse caso, e isso é sempre muito bom, né. O último bullet diz respeito ao conhecimento, então a gente gerou um conhecimento interno, já vou. Gerou um conhecimento interno bastante importante, então hoje a área tributária, ela é chamada a se posicionar sempre de forma preventiva, proativa, para estudar as operações junto com o negócio, e a mesma coisa acontece com eles. Então, eles, muitas vezes, a gente pensa alguma coisa, mas não tem certeza se é aplicável, chama o negócio para a mesa e juntos a gente consegue explorar muitas outras opções. Então, esse é um ciclo contínuo de oportunidades, de levantamento de informações, e que eu acho que o que talvez seja o pulo do gato é a gente não se convencer de que a área tributária tem um desafio gigantesco como o back-office e que está tudo bem se a gente já fizer o nosso quadrado bem feito. Eu acho que a gente pode sim fazer o nosso quadrado, pode e deve fazer o nosso quadrado bem feito, mas tem condição de explorar e de trazer muito mais resultado e sim, de forma prática, colaborar para a competitividade dos negócios. E com isso eu abro para perguntas, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar por aqui mais um pouquinho. Tem uns 5 minutinhos, é isso? Quem quiser me fazer alguma pergunta, gente, se quiser fazer depois também, pode me contatar. Eu estou no LinkedIn, tenho meu e-mail. Se quiserem, fiquem à vontade, tá bom?